Nos domingos 52 para 54 domingos. 54 domingos você tem que fazer uma consciência na sua vida, em relação à sua vida cristã. Eu estou melhor ou pior? A minha fé durante todo esse ano foi alimentada ou não? O que eu ouvi, eu escutei ou somente ouvi? Porque, como eu disse no começo aqui da ministração, nós estamos falando sobre verdades redentoras. Não é mundo do negócio que pode dar certo ou não. Nós estamos falando de uma eternidade com Cristo ou sem Ele. Para ter uma eternidade com Cristo, você precisa ter a sua fé edificada. A fé edificada advém de quê? De ouvir e de ler a palavra. Quando a sua fé é edificada, a sua experiência, ou melhor, a esperança é alimentada. Esperança alimentada vem com a revelação da palavra. Romanos 1, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus, para a salvação tanto do judeu quanto do grego. O versículo 17 que é interessante. É nele que se descobre, nele tem a revelação da justiça de Deus, como? De fé em fé. De fé em fé. Queridos, hoje eu estava pensando, sabe em quem? Aplicando fé e esperança, depois nós vamos falar sobre amor, do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele tem um questionamento. E o questionamento do profeta Abacuque é o seguinte: como é que os caldeus, sendo piores que nós, vão ser instrumentos de juízo de Deus sobre nós? O profeta Abacuque está entendendo que uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser aprovado por Deus. Ser usado por Deus é uma coisa, a aprovação de Deus é outra coisa. Nem todo mundo que Deus usa, Deus aprova. Mas só que o profeta Abacuque, ele vai entrar e ele vai ter uma resposta surpreendente. O profeta Abacuque, quando ele tem essa resposta, ele vai entender que ele não pode andar pelo que ele vê, ele não pode andar pelo que o mundo dita, e ele vai trazer aquela revelação tremenda de Abacuque 3,17. Ele vai entender que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que não haja alimento no campo, que as vacas malhadas sejam todas arrebatadas, que nem haja gado no curral, sabe o que ele vai fazer? Todavia eu vou me alegrar. Sabe por quê? Sabe o que Deus ensinou para ele? Que o justo, ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que ele crê. Aleluia. O justo não vive pelo que ele vê, mas vive pelo que ele crê. Aí sabe o que o profeta Abacuque faz? Ele diz assim, todavia, ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não esteja vendo nada, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar o Senhor. Alguém poderia perguntar assim: profeta Abacuque, por que você está exultando ao Senhor? Por que você está se alegrando no Senhor? Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? É porque o Senhor é a minha força. É porque o Senhor é a minha força. Ainda que me falte tudo, Ele não me falta. Abacuque vai entender que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo repete isso, Romanos 1,17. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Qual a justiça de Deus? Romanos 10, queridos. Israel, judeus, rejeitaram a justiça de Deus. A justiça de Deus foi revelada e paga através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Romanos 10, 9 diz assim, a saber, com tua boca confessar o Senhor Jesus e com o coração crentes que Deus ressuscitou dentre os mortos, resultado é salvação. Coração crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Olha que coisa linda. Neste Evangelho do Reino, as Escrituras Sagradas têm como tema principal
o amor de Deus revelado, Jesus Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, diz que o único assunto do ministério do apóstolo Paulo era Jesus Cristo. Nesse nome tem poder, querido. O único assunto do ministério do apóstolo Paulo era Jesus Cristo. E essa esperança está, sabe aonde? Queridos, quando nós falamos da esperança, nós falamos da esperança não de utopia humana. Nós falamos de verdades reveladas nas Escrituras, conformadas e confirmadas pela história. Sabe a maior garantia da nossa esperança? Lucas 24, 6. Ele não está aqui, já ressuscitou. 1 Coríntios 15, 14. Se não tem ressurreição, a nossa fé é vã. Mas sabe por que a nossa fé vale, pastor Robson? A maior garantia e a maior esperança que nós temos, sabe qual é? O túmulo vazio. O túmulo vazio é a comprovação que a nossa esperança é certa. Glória a Deus. O vazio é a nossa esperança maior. As mulheres vão visitar e elas vão ser surpreendidas. Por quê? Porque ele não estava lá, já tinha ressuscitado. A questão toda, como eu falei da questão da janela, dos olhos, é o seguinte: que o mundo sempre tenta minguar nossa esperança e a nossa fé. Muitas das vezes o inimigo usa alguém para dizer assim: ó, você não merece, você não é capaz. Não tenha essa esperança, porque você não é merecedor. Alguém poderia dizer, usar o pastor Robson, que a gente já conhece, para não citar os irmãos, até porque eu conheço o pastor Mário, por nome, né? Alguém poderia falar assim: ó, pastor Robson, que o senhor merecia é o que está lá em Romanos 6, 23. O senhor não tem esperança. Não adianta depositar a sua fé no Senhor, porque o que o senhor merece, porque é um homem que comete falhas, é o pecado. E o pecado gera morte. Isso está lá em Apocalipse 12, 10, queridos. Ele nos acusava, e o texto vai falar que nos acusa de dia e de noite. Sabe como é que foi vencido? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho dela. Porque não amaram mais a sua vida do que a morte. Mas como assim? Alguém está dizendo assim, o inimigo está acusando, pastor Robson, o senhor não merece o céu. Aí o advogado fiel está dizendo assim: não, ele está em 1 João 1,7. Ele está na luz e comunhão com os irmãos. É por isso que o sangue de Cristo purificou ele de todo mundo. Não, mas o pastor Mário não merece, porque pecou e o salário do pecado é a morte. Mas ele está lá em Isaías 53,5. O castigo que traz a paz para ele estava sobre Jesus. É sobre as pisaduras de Jesus que o pastor Mário foi curado. Não, mas aí o irmão aqui que estava visitando, Bruno, não merece o céu. Não merece o céu. Mas o irmão Bruno está, sabe aonde? Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Glória a Deus. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a irmã fala assim: a irmã não merece o céu. Não merece o céu porque comete pecado. Mas a irmã está lá em Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí a outra irmã, o inimigo vai falar assim: também não merece o céu. Não merece o céu. A irmã está em Romanos 8,34. Mas ele mesmo, que morreu, ressuscitou, hoje está à destra de Deus, intercede por nós. Aleluia. O inimigo tenta nos acusar, mas a nossa esperança é verdadeira. Porque quem pagou o preço não fomos nós, foi o nosso Deus. Glória, glória. É por isso que você pode descansar nessa esperança. Aleluia. Não é à toa que Hebreus 10, 23 diz assim: mantenhamos firmes a nossa condição, ou a nossa esperança. Porque fiel é aquele que coisa linda a palavra de Deus. Olha
e alimenta a nossa esperança. E agora eu falo sobre o amor.